Fez a ideia da demonstração que as cohomologias de domínios pseudoconvexas são finitas. Vou fazer um teorema que está no artigo do Narasimha e vamos ver aplicações daquele teorema de cohomologia. Esse é bom porque é mais um exercício para mexer com cohomologia de Čech. Vamos escrever. Domínio relativamente compacto, fortemente. Acho que nas aulas passadas eu estava tirando o adjetivo pseudo, mas esse era sem querer, mas o nome já vem com essa parte. Pseudo-convexa. Então, G é holomorficamente convexa. Então, a demonstração é mais um exercício bom para ver se alguém entendeu cohomologia Čech ou não. Então vamos fazer essa demonstração. Okay? Um domínio, então quer pseudoconvexa que a gente definiu. Quer dizer, não, é exatamente a mesma coisa de convexa. Aquela vez passada eu estava tirando a parte pseudo. Então, essa é a mesma coisa da vez passada que estava falando convexa, estritamente convexa. Não existe a noção de, por enquanto no texto não existe a noção de fortemente convexa. Vamos reservar a palavra convexidade para a parte topológica, convexo no sentido topológico e pseudo-convexidade para o nosso contexto. Então, esses caras são holomorficamente convexa. Então, vamos G. Então, basta encontrar uma função holomorfa em G, uma função holomorfa G, tal que vamos dizer, basta para todo ponto P no bordo G, basta encontrar uma função G em G tal que limite G, Z, Z, NG, Z vai para P é infinito. E esse porque se tivermos conjunto compacto dentro de G, K hat G é pela definição é todos os pontos X em G, tal que G de X, F de X é supremo em K de F epsilon. Então, se existir essa função G, aplicando
a definição, a gente conclui K hat G não tem ponto de acumulação em G. Porque se tiver, a gente coloca na definição S para todo F, a função holomorfa em G, para qualquer função holomorfa em G. Então, se substituímos S, então a gente vê que esse G vai para infinito. Então, mas esse cara está limitado. Então, GX necessariamente tem que ser limitado. Tá ok? Então, basta fazer essa construção. E para fazer essa construção, vou lembrar como que vamos fazer. Então, a gente encontrou uma variedade epsilon que passa por esse ponto P e era completamente fora do domínio G. Então, vamos escolher uma G'. Vez passada a gente utilizou esse G'. Então, G dentro de G', fortemente pseudo convexa. E que mais? Então vamos pegar uma então vamos se pegamos esse G' menor, então esse G, essa região G, essa variedade de epsilon interseção com G' fechado em G'. Então, pela construção epsilon interseção com G é vazio. Epsilon interseção com bordo de G é só ponto de P. Então, esse seja nosso D. Então, vamos pegar uma, deixa eu ver. E no início esse epsilon estava definido em alguma U Stein. Então, epsilon, como que é? Então, epsilon é F igual a 0, F, Então, só estou reproduzindo as informações das proposições passadas. Função holomorfa em U é aberto Stein. Tá certo? Então, em particular, a U interseção com G', a gente também demonstrou que pecando pequeno, esses também são Stein. Então, essa interseção também é Stein. Qual é o objetivo? Eu quero produzir uma função G que é
que de certo modo tem polo em P. Então, vou começar de onde? Vou começar de 1 sobre F. Então, vamos definir Fi. Vamos... deixa eu ver. Fm. Em particular, essas funções, 1 sobre Fm, eles têm polo em P, então vão satisfazer essa condição. Mas o único problema é que eles são locais. Então, tenho que colar eles, de certo modo, com outras funções para conseguir uma função global em... então, esse cara está em O de... U interseção com G. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos pegar outras... completamos. Vamos dizer... não, a palavra completamos. Seja uma cobertura de G'. Então, vamos fazer uma cobertura Stein. Os abertos são Stein. Então, por exemplo, ele já contém esse aberto U que a gente tem aqui. E o I, interseção com D, é vazio. E não é igual a 1. Então, quer dizer que o único aberto que contém algum elemento de CD é só esse aberto U1. Então, vamos dizer... a gente completa esse evitando... e... então, definimos... espera aí. Vamos fazer uma... não, os UI são abertos dessa cobertura. Então, eu tenho um aberto. Eu completo esse aberto para uma cobertura do G', tal que o único aberto que contém algum elemento dessa variedade analítica é o 1. Sim, mas por que a interseção é Stein? Na interseção de qualquer duas variedades Stein é Stein. Esse foi... G' é Stein, isso. G' não é Stein, mas a gente demonstrou, se estamos no bordo de uma domínio pseudoconvexo, no bordo as interseções dos Stein, como G, são Stein. A gente não pode entrar muito dentro da região. Então, eu vou definir F1 sobre M, mas lembramos que não vou escrever o M, mas F1, enfim, depende de um M. Ok? Definimos Fi igual a 0 quando I não é igual a 1. Então, o que eu quero fazer? Eu vou formar esse cociclo. Agora, o cociclo depende Fi menos Fj. Então,
esse cociclo agora esse cociclo está em H1 e não é zero. Esse U O de G'. Porque, enfim, está aqui porque nas interseções, lembrem que esse F1 tem polo em P. Tem polo em P. Mas quando eu faço diferenças, nas interseções, as interseções, vamos dizer, onde está? Onde escrevi? Isso. Então, o único UI que contém alguma ponto da variedade D é o 1, mas o resto não interseta. Então, quer dizer que na interseção esse cara é holomorfa. Mas lembrem que esse não é zero aqui, porque um dos F1s é meromorfa, então automaticamente ele não vai ser zero aqui. E porque se todos os FIs fossem holomorfas, esse cara seria zero aqui. Mais um dos F1s é meromorfa, então esse não é zero. Então aqui que a gente vai utilizar nosso teorema. Dimensão H1 O de G' é finito. E que coisa a gente tem? A gente tem delta 1, delta 2, delta M. Todos estão aqui. Então, a gente tem um número infinito de elementos num espaço vetorial de dimensão finita. Então, Ci delta Mi é igual a 0. E igual a 1 até vamos dizer S. Algum VI não é zero. Então, pelo fato que essa cohomologia check é dimensão finita e a gente tem número infinito de elementos aí, então vai sair que existe uma relação linear entre eles. Então, vamos voltar agora para a origem dessas... Então, agora esse é zero, que quer dizer... Então, vamos reescrever esse de novo. Quem são esses delta MIs? De repente é bom, deixa eu ver. Aqui que tenho feito... aqui não tenho explicado tanto, mas se queremos abrir a demonstração... Deixa eu ver, assim dá para ver. Aqui tenho que utilizar o fato que essas FI, aqui vamos colocar J ou K, FI menos FJ, igual a, que coisa é? FI menos FJ. Então, em princípio esses FIs dependem de K também. Então vamos, acho que é bom, então vamos, se querem complicar a notação, vamos fazer assim. Colocar um M aqui. Então, como é que vai ficar nossa MK?
Então, vamos juntar todas essas funções. Então, vamos colocar esse e esse no mesmo lugar e esse no mesmo lugar. Então, o que quer dizer? Então, FI são... Eles são realmente holomorfos em UI. Mas isso aqui significa sigma K FI menos FI é sigma aqui MK. Então, sigma CK FJ MK menos FJ. Então, esse que quer dizer, esse na carta UI, esse na carta UI, UJ. Então, isso implica, existe uma função meromorfa G, MG linha. Esse é meromorfa porque esse vai ser exatamente nosso G. Então, esse G restrito a U igual a G restrito a, vamos dizer, esse restrito a UI interseção com UJ. Então, temos expressões locais, tal que na interseção de UI e UJ, então, eles coincidem, então eles definem uma coisa global. Ele é meromorfa em D, porque dos FIs, pelo menos, é uma função meromorfa, é um polo ao longo de D. E esse, na verdade, vai satisfazer claramente essa hipótese. Então, a ideia da demonstração é construir cociclos aí em G', e número infinito, a cohomologia de dimensão finita. Então, construir Então, esse é zero em que? Em H1 U ou G'. Mas ser zero, o que quer dizer aqui? Essa é que ele é delta de alguma coisa. Delta operadora de diferencial do check. Mas delta de alguma coisa quer dizer que esse cara aqui é uma FIJ. FIJ é a diferença de duas funções holomorfas. Uma aberta em UI, outra em UJ. Ok, então, a parte mais importante da demonstração é exatamente construir utilizar o fato que essa função existe aqui e tem uma polos ao longo desse epsilon, depois colocar ele dentro de um cociclo, conseguir número infinito de elementos nessa cohomologia, utilizar o fato que essa cohomologia é finito, obter uma relação linear e, a partir dessa relação linear, obter uma função em todo G'. Em um espaço vetorial, quando temos bastante vetores linearmente dependentes, então esse zero é zero. Não, estamos falando aqui, esse é zero aqui. Ser zero aqui, mas esse cara é quociente de alguma coisa. E exatamente quem é zero aqui? Aqueles que são os FIJs, os cociclos que são diferença de... Então, vou lembrar. H1. Vamos ter algum O. FIJ. Então, esses caras satisfaziam alguma relação, mas eram mod aqueles que são FI menos FJ.
Então aqui era, por exemplo, FIJ mais FJK mais FKI igual a 0. E essas relações. Tá ok. Então, esses conjuntos são holomorficamente convexos. Tem umas... A partir desse momento, realmente eu vou me concentrar na versão que eu... no objetivo principal do curso. Então... seja... variedade complexa. Compacta. E então, na verdade, o objetivo de toda essa ferramenta que a gente produziu era estudar se você tinha uma variedade complexa e compacta que é mergulhada dentro de outra variedade, x, outra variedade complexa. Não é necessariamente compacta. Então, o objetivo realmente é estudar uma vizinhança de A em X. Então, vamos dizer, do ponto de vista de, vamos dizer, geometria algébrica, quando temos variedades algébricas, a gente quer classificar essas variedades invariantes topológicos e tudo isso. E, na verdade, o objetivo do curso não é só A é fixo, a gente não está interessado em variar o A, mas a gente está interessado nessa vizinhança de A em X. Então, vamos ter. A imaginação que a gente vai ter sempre... Então, essa é a vizinhança, vamos dizer. E essa vizinhança é vizinhança topológica. Não. Não sei como se diz topológica, não. Usual. E não, se for algébrico, não é topologia como aberto de Zariski. Então, aquela a topologia que a gente desde o início utilizou. E no meio do curso a gente vamos ver que temos que assumir que é algébrico, mas o objetivo é esse. Então a gente não vai considerar todos esses A's, senão certo tipo de mergulhos. A é excepcional em X se A tem
uma vizinhança vizinhança exatamente fortemente pseudo convexa. Então, o objetivo é estudar quais tipos de variedades há podem ter uma vizinhança. De novo, vizinhança é vizinhança topológica usual, tal que seja o bordo dele tem aquelas propriedades que a gente descreveu. Então, então, outra coisa, uma vizinhança de A em X, a gente sempre vai denotar esse com X e A. Então, X e A significa uma vizinhança de A em X. E que casos a gente está interessado? Por exemplo, vamos fazer as definições e depois vamos fazer um pouco de detalhes. Outra definição. Seja V A um fibrado vetorial. Então, temos A. Então, vamos pensar em V como um espaço topológico, como uma variedade analítica ou uma variedade. Deixa eu ver melhor uma figura melhor. Então, esse é A. Essas são as fibras. Então, esse é tudo. Então, V é negativa. V se chama negativa. Então, a gente quer... mergulhos naturais de variedades são exatamente as seções zero. Aqui temos A mergulhado dentro do V. Então, se a seção zero de V é excepcional. Então, quem é seção zero? É aquela seção que para x A, 0 de x. Então, 0 de x é Vx. Então, esse é um espaço vetorial. Então, se nós colocarmos esse P, é menos 1. X. E tem 0, então... Então, o objetivo do curso, mais ou menos, era estudar esses objetos. E... Deixa eu ver. 39. Que? Esse é zero. Vx é um espaço vetorial, então tem um zero. Ou você pode imaginar uma situação assim, cada ponto x
tem esse Vx. E esse aqui é a origem. Tá ok? Vou escrever uma afirmação, a gente não vai precisar dessa afirmação, mas é bom saber essa propriedade das variedades excepcionais. Então vamos dizer... tá ok, então vamos fazer V. A é positiva. Se o dual de V é negativo. Então a gente chama de positivo se... deixa eu ver qual é a notação para dual. Então vamos ver. O dual de V. Vamos para o V star. Então, V star X, quem é? São Vx se esses mapas lineares. Mas a gente vai ver, vamos utilizar a propriedade. Daqui a pouco eu vou voltar para esse conceito, porque a gente vai querer demonstrar o teorema de Kodaira. Mas antes de ir para o teorema de Kodaira, uma observação. Vou escrever como observação, mas as detalhes vocês encontram no texto. Se excepcional. Então, na verdade, ser excepcional quer dizer que a gente tem feito algum blow-up. Então, P vamos dizer então existe então existe não, então existe uma variedade singular tal que fazendo um blow-up vai aparecer o A. Mas só quando que esse ponto P vai ser um ponto singular de uma variedade. Deixa eu escrever e vou escrever. Então existe uma vizinhança. Vamos ter fortemente pseudo-convexa de a U' uma variedade Stein π de U a U' que coisa uma
morfismo de variedades analíticas. Morfismo. Tal que... Então, vai existir esse U e uma U' aqui, esse mapa P. Tal que... primeira coisa... para não misturar com esse P, vamos denotar esse com φ. Isso, φ. Tal que primeiro, todo A vai para um ponto. Tá ok? Segundo, φ fora do A é biholomorfismo. Então, fora desse A, vamos, φ, então, 1 menos A, tirando os elementos de A. Então, vamos dizer 1, 2, φ induz biholomorfismo. Quê? O linha... Não, por enquanto eu estou falando uma variedade. Enfim, vai ser uma variedade local, mas digo, existe esse U e o linha. O linha é uma variedade de Stein. Qualquer vizinhança? Não, a gente não definiu o que é esse P. A gente está falando tudo existindo. Vizinhança de quê? Quando a gente começa o teorema, não existe o linha. A gente está dizendo que existe o linha. Então, existe o linha, existe um ponto dele, tal que todo A vai para um ponto P. Fora de A e P, temos biholomorfismo. Então, o que quer dizer? Que o linha é a mesma coisa de U, substituindo P, mais ou menos por um A. Mas lembrem que essa substituição, topologicamente, é válida, mas se você substituir P por uma variedade qualquer, não é necessariamente o cara tem alguma estrutura analítica. Pode ser que topologicamente você pode fazer, mas analiticamente não é possível. E terceira propriedade, o X, o linha é isomorfismo com o X, U. A função Pullback. Função de Pullback induz um isomorfismo. Então, a primeira e a segunda correspondem à intuição topológica de um blow-up, substituir um ponto P por alguma variedade. Tal que fora do ponto e da variedade não acontece nada, temos biholomorfismo. Mas a terceira parte que está dizendo, se você tem função em U', você pode levar esse cara aonde? Pullback. E esse é um biholomorfismo. Esse é um isomorfismo. Se você tem, a parte não trivial desse fato é que se você tem uma função f aqui, você leva para lá e você tem uma função ali. E se essa função for zero ali, desde que temos biholomorfismo fora do ponto A, deixa eu ver, por exemplo, qual parte não trivial? Então, vamos dizer... surjetividade segue de 1 e 2. Não, ser injetivo. Por quê? Porque se você pegar uma função f
fazer pullback, e se for 0 ali, é 0 também fora do divisor A, mas fora do divisor A temos biholomorfismo, então quer dizer que a sua função é 0 fora do ponto P, as funções são holomorfas, então essa função é toda 0. E na verdade, ser surjetivo e não é trivial, isso que quer dizer, se você tem uma função aqui, enfim, se você tem uma função holomorfa aqui, em cima do A é compacto, então em cima do A é constante, então você pode levar essa função para cá. Você consegue uma função holomorfa fora do π, que você pode definir até o valor da função em π, porque o valor da função em π vai ser o valor da função anterior em todo A. Mas porque essa função ainda função é holomorfa no ponto P, não é óbvio, e na verdade temos que colocar essa hipótese, quer dizer, existem situações onde 1 e 2 é válido, mas 3 não é válido. Então, de repente, a situação mais canônica para essa situação era você pega Cn, então você faz blow up, você substitui esse ponto 0 por 1 e vamos dizer blow up clássico em ponto P. Então você substitui 0 por 1Pn. Mas então essa situação é muito mais geral, porque a primeira coisa é que o linha é uma variedade singular. Então, em geral, vamos ver. Em geral, P é um ponto singular de U'. E para ponto singular, e na verdade isso é importante, ponto singular isolado. Vou dizer isolado porque desde o início o A e X são lisos. Então vamos esquecer outros casos. Dá para continuar a conversa para outros casos. Então é isolado porque por segunda propriedade. E nesse caso temos teorema de singularização. De Hironaka. Então, se você tem um ponto singular, você pode substituir ele por uma variedade analítica que pode ter vários componentes e... É Pn menos 1 ou Pn? Pn menos 1, isso. Mas é ruidoso. Okay. Então, o que eu estou falando, nossa situação é uma versão muito simples de um processo de dessingularização. No nosso caso, estamos tratando de algo em singularidades, tal que podemos substituir por uma variedade lisa e já está, a dessingularização já está feita. O ambiente já está liso e temos a variedade A. Mas, em geral, temos esse teorema de dessingularização de Hironaka, dado uma variedade com qualquer tipo de singularidade, que pode ser que não é isolada, você pode
substituir a parte singular com outras variedades, tal que ainda a variedade nova tem estrutura analítica e já não tem mais singularidades. Os detalhes dessa afirmação estão no texto, eu não vou concentrar nesse aspecto. Mas aqui o processo converso, não? A gente Esse é o inverso. contrário, não? Já que estamos esse teorema todo, estou dizendo que já que temos essa propriedade, esse é um caso particular de uma desregulação. Quer dizer que e então tá, ok, então vamos voltar para não vamos dizer esse também não me lembro. Então esse na verdade a gente o que está fazendo, a gente está fazendo blow down em vez de fazer blow up. O mapa de blow down, vamos dizer. Então esse se chama o mapa de blow down. Tá, ok, então o que vou fazer? Vou voltar para esse caso mesmo. Então vamos por enquanto trabalhar com os mergulhos mais naturais, que são as seções zero de fibrados vetoriais. Então, L fibrado linear. Vamos ficar nesse caso. Então, esse é fibrado vetorial de posto 1. E nesse caso eu já tinha introduzido os cociclos correspondentes. Então, na verdade, a gente podia representar esse L como um FIJ. Bom, vamos ver. A gente estava então, para qualquer cociclo com funções holomorfas que não se anulam, a gente associava um fibrado linear e vice-versa. Então, esse era exatamente o nosso espaço de fibrados vetoriais, fibrados lineares. É igual. Eu vou utilizar a interpretação geométrica do L, mas essas são coisas algébricas, mas é a mesma coisa. Então, vamos dizer, esse espaço de fibrados lineares porque a gente pode fazer esse é uma grupo abeliano multiplicativo. Então vamos dizer L2 é dado por F' e J, a gente pode multiplicar L1 com L2, que era dado por cociclos F e J, F e linha e J. Mas eu vou utilizar a geometria de uma fibrado linear.
Então, segundo a definição que a gente fez, então uma coisa que temos aqui, vamos fazer. Então temos fibras Lx e Lx são cópias do C. Então, que coisa temos? Dimensão. Então, agora eu estou olhando L como uma variedade analítica, essa é dimensão de A mais M. Então, isso quer dizer que A está mergulhado dentro do L. E agora estou olhando esse A como seção 0. Então, já tenho a noção de quando que L é positivo ou negativo. Então, L é positivo. Versão da geometria algébrica amplo. A gente vê se L está é negativo. Mas, historicamente, a propriedade de um fibrado linear ser positivo não foi definido assim. Então, esse também vou mencionar, mas não vou fazer. Temos a definição de fibrado, de linha de fibrado. Ele está fibrado dual. Então, nesse caso, ainda bem. Então, quem pode me dizer se ele é S, ele é S, ele é estar, quem é? Os cociclos inverso desses F, então esse é F e J menos 1. Temos a linear segundo Kodaira. Mas, e na verdade, esses são equivalentes, os dois. As duas definições são equivalentes. Definições são equivalentes. E não vou utilizar essa equivalência, nem a demonstração. Então, ver o texto. Então, simplesmente para nós a definição é essa. Se ele é positivo, na verdade nem vamos precisar ele positivo, vamos só precisar para caso ele negativo. Tá ok. Então, vou pular esses pedaços também. Então, isso. Então, estamos mais ou menos numa situação meio algébrico, meio analítico, porque no futuro a gente vai ver que se A tem um fibrado linear positivo, então ele é necessariamente algébrico. Então, essa já é uma condição forte, ter um fibrado negativo ou positivo, uma condição forte para em A. E, na verdade, só as variedades algébricas podem ter esses fibrados negativos ou positivos. Daqui para diante, o objetivo é esse teorema. Teorema de anulamento
Deixa eu escrever a... Seja uma variedade testada lisa com fibrado positivo L. Esse feixe coerente em A então existe um número inteiro B0 tal que todas essas cohomologias vão se anular. De repente essa notação não... V. Tem duas versões de notação, mas deixa eu utilizar essa notação aqui. LV. O de A. Então, vamos ver, entender esse. Então, quem é esse LV? Esse é L. Na verdade, é produto deles. L, V vezes. Porque o espaço das fibrados vetoriais tem essa estrutura de produto. Simplesmente você faz produto dos cociclos. Tá certo? Então, aqui na verdade estamos pensando sobre o feixe das seções. E se não vou introduzir outra notação, na verdade podemos denotar como o L. Eu, em algum lugar do texto, eu tenho utilizado esse L, uma linha ali embaixo. Mas, por simplicidade, quando você faz esse produto, então, um fibrado linear, como você vê como a módulo, se você pegar as seções dele. Então, essas cohomologias todas são zero a partir de algum momento. Então, esse é um feixe, então esse é um A módulo. Você pode fazer multiplicação. V vezes, esse é L V vezes. Não, pode fazer aqui, tá com faça tensorial. Sim, aquele ponto é de composição. Você pode fazer um produto de dois fibrados lineares. Então, se você gosta assim, tá bom. Então, simplesmente, se você tem um feixe coerente, ele sozinho pode ter cohomologia não trivial, mas se você fizer com produto como um fibrado linear positivo e fazer potências desse fibrado linear positivo, a partir de um momento V0, essas cohomologias são zero. Então, vamos ver como que é a demonstração desse teorema segundo o Grauert. E, na verdade, tem muitas generalizações desse teorema. Existe alguma relação para o caso singular? Tem. Na verdade, tem versões aritméticas também.
quando A é um esquema sobre números inteiros, tem versões, tem um monte de generalizações desse fato. Tá ok, então vamos fazer a... Este V0 é construtivo ou... Não é construtivo. Na verdade, eu tenho experiência com essas vezes. Para a superfície de Riemann, a gente vai fazer algumas contas. É construtiva. Mas se em geral eu te dou uma variedade afim, e uma variedade, por exemplo, hipersuperfícies em Pn. Esse V não é construtivo, não. Porque não é esse V0 não é uma invariante topológica. Quer dizer que se você pegar uma hipersuperfície em Pn, um V0 de um para outro pode variar. Então, não é uma invariante topológica. Depende realmente a cada variedade. Mas depois de fazer demonstrações, vamos aplicar toda essa coisa na caso de superfície de Riemann. Lá a coisa vai ser mais explícita. E vamos ver que nesse caso, por que isso acontece. Mas por enquanto vamos fazer a demonstração em geral e depois... Tá ok, então vamos tentar demonstrar esse. Deixa eu de novo vou um pouco fazer no esse é bom eu dizer isso. Então, se em geral temos uma variedade mergulhada dentro de outra variedade, não sei como é que tem que fazer as figuras, mas... Então, esse está dentro do X. Temos fibrados naturais. Vamos ter fibrado normal de A em X. Quem é esse fibrado normal? Então, esse N no ponto X, para X em A, qual a intuição geométrica para esse fibrado normal? Esse NX, você pega TX de todo espaço. Então esse TX de todo espaço. E você tem aqui TXA dentro dele. TXA. Então, TXA é um subespaço vetorial de TXX. Então, o fibrado vetorial, pela definição, é TXA. Mais ou menos, ele contém direções perpendiculares a TXA. Então, essa definição de fibrado normal
Então vamos fazer... Então, daqui para diante, toda essa noção de pseudoconvexa, essas coisas, vou aplicar para fibrados normais de algum mergulho. Então, eu já vou utilizar a notação de N, no lugar de o V e o L. Então, a outra observação... sim, V, E1. Fibrado vetorial. Então, A está dentro de V. Sempre vamos olhar A dentro de V como a seção zero. Então, vamos mostrar com N de... Qual é a notação correta? Fibrado não. Vamos inventar a notação e a N de A dentro do X, vamos dizer. Então, se temos um fibrado vetorial, fibrado normal de A dentro de V mesmo, é V mesmo. Esse é trivial. Porque você está fazendo quociente de todo espaço tangente às direções tangente a A, e esse quociente nesse mergulho temos essas subvariedades que são transversal a A. O espaço tangente dele vai representar esse O do N. Tá, ok. Então, a partir desse momento eu só vou utilizar a notação N. Vamos fazer a definição. N. Fibrado vetorial. F. Uma função holomorfa em aberto. F se chama uma homogênea se em todas as cartas locais Z X Z. Então, esse é o nosso espaço vetorial N. Então, esse pedaço U vezes Cn. Então, temos essa carta do, vamos dizer, φ. E esse X, XV, XZ, está aqui. Então, se você tiver alguma função holomorfa, f de algo aberto, ele se chama homogênea, se é homogênea ao longo das fibras. Isso quer dizer que se você fazer uma carta, x mostra coordenadas em A mesmo, e z as coordenadas das fibras. Se em todas as cartas f é
homogênea em Z, Z1, Z2, Zn. Ah? Exatamente, polinômio. É o polinômio homogêneo. Porque vamos utilizar o grau. Isso. Então, vamos fazer uma função homogênea. F se chama homogênea de grau V. Se em todas as cartas locais, se fazemos pullback, F é um polinômio homogêneo, de grau V. E essa definição não depende da carta, por quê? Se for essa definição não depende da carta, alguém definição, eu estou falando de uma função holomorfa e homogênea. Se escrevemos em alguma carta, ele seja homogênea de certo grau. As transições de uma carta para outra carta no Z1, Z2, Zn são lineares. Então, você estava dormindo. Você estava atrás? Então, pela definição, normal é esse. Cada elemento desse quociente é representado por um elemento do fibrado V mesmo. Porque se olhamos essas subvariedades, as fibras também são subvariedades e eles têm espaço tangente em zero. E, na verdade, lá nesse caso, você tem um espaço complementar ao espaço tangente. Você pode identificar fibrado conormal como espaço tangente? Espaço o quê? Conormal. O dual de fibrado normal. Não, o dual não tem nada a ver com... dual são coisas diferentes. Na verdade, a sua pergunta seria, tem sentido, será que é possível mergulhar o espaço fibrado normal dentro de todos os TXA, que seja realmente alguma coisa normal? Que essa também essa é uma condição. Existem casos que não dá para fazer. Se você coloca, essa é uma condição forte no fibrado, vamos ver, esse se chama que TA dentro do TX é split. Quer dizer, se separa em TA e outro pedaço complementa. Então, segundo essa definição, podemos fazer o conceito de homogêneo ao longo para um fibrado vetorial. Então, vamos definir feixe das funções holomorfas e homogêneas de grau V. Então, esse feixe, em princípio, está definido em N.
Esse é aonde em N. Estamos olhando N como uma variedade. Temos a projeção de N. Temos um feixe chamado... Se você tem uma função... O que eu estou fazendo aqui? Se você tem uma função em A, você pode fazer pullback dele para N. Deixa eu ver. Então, feixe. Em N. Então, vamos fazer uma observação? Vamos. Ver, olhar. Ver como uma variedade. Então, quem é P estrela de B? Então, se você tem uma aberto A, esse aberto o nosso mapa do fibrado vetorial desse fibrado vetorial é o aberto, então quer dizer que ele vem de um aberto aqui. Vamos ver se esse é um aberto aqui. U linha, esse seja PU. Desde que estamos numa situação muito particular, esse PU é aberto em U, então P estrela de O. Então temos que definir quais são as funções desse cara. Essa é a mesma coisa pela definição. O de, vamos dizer, então U aberto em N. Então, P estrela de O. Esse feixe no aberto U é O de A de PU. Simplesmente quer dizer, as funções aqui são aqueles que são funções holomorfas em A, essa associação. Ou podemos olhar de outra maneira, as funções holomorfas tal que são constantes aqui. Ou funções holomorfas constantes ao longo das fibras. Ao longo das fibras. Então, simplesmente, esse cara são funções tal que são constantes nas fibras. Outra vez? HB está em ON. H, qual é H? Qual é a pergunta? Está um feixe em Isso, esse está em
O de N. Pero você escreve está em N. Não, eu digo, é um feixe em cima do N. É uma... É feixe em N. Essa é como uma variedade. Então, a outra observação, a H, V, é estar o A módulo. Porque se você fazer, segundo essa interpretação, os elementos de esse cara são aqueles que são constantes ao longo das fibras. Você ainda está por aqui? U é um aberto. Qual? Aqui? Aqui é de A. Isso. É isso. Na verdade, eu estou misturando. Então, vamos ter aqui o tilde. E aí, aqui é outro. Ou vamos botar esse. Em algo aberto se chama homogênea se pegamos uma carta local e olhamos a interseção dessa carta local com o teu aberto original, então a sua função seja homogênea Z1, ZN. Homogênea quer dizer, em Z1, Z2, ZN, homogênea, o que quer dizer? São polinômios em Z. É linear, a função de transição é linear. Fibrado vetorial. Tá, ok, então esse também, porque na carta local vão aparecer funções homogêneas em Z1, Z2, Zn, e esses caras nas cartas locais não dependem a Z1, Z2, Zn. Então, fazer o produto desses elementos tem sentido. Na verdade, deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém pode me... H0 quem é? Funções homogêneas de grau zero. É esse mesmo. Aqueles que são constantes ao longo das fibras. Tá ok. Esse adicionado para seus exercícios. HV restrito a ou explica. MV mais 1. Tá, vou explicar que tipo de isomorfismo é. Na verdade, eu tenho que fazer esse também. Restrito a A. Então, vou explicar o que temos por aqui. M, feixe das funções holomorfas M, N, que se anulam ao longo
de A. Então, esse a gente já tinha definido. Então, M são funções holomorfas, tal que eles são 0. Então, funções holomorfas, tal que eles são 0 no A. Então, quem é esse M? V. Vamos dizer ON módulo gerado. Quer dizer, esses caras anulam V vezes. Então, como por ON módulo gerado por F1, F2, F V para Fi estão em M. Então, na verdade, acho que tem que fixar dizer em qual aberto. Enfim, em qualquer aberto U, está esse M elevado a V é o módulo gerado por produto de V elementos do M. E de outra maneira, esse M elevado a V são funções que se anulam em A e o grau do anulamento é V vezes. E o que mais? M, V, fora de A, M, V, M, é igual a quem? Então, fora de A não tem nada, porque fora de A, ou se M é igual a ON, porque fora do M você tem todas as funções do ON, porque a condição do M que se anula em MA, em particular, todo é igual. Então, esses são feixes, na verdade, MV é dentro de M, é dentro de ON. TC igual igualdade fora de A. E claramente todos esses a gente já mencionou que esses são feixes coerentes. Então esse já está definido, esse já está definido. Outra observação. Esse M, V. Então, fora do A, todos esses são iguais. Então, esse cara, o talo dele, qualquer elemento aqui para é zero, esse é zero para X. Não está em A. Porque fora do X, se X não está em A, esse é igual a esse, igual a N. Então, esse é só zero. Tenho que escrever assim, 0. O que mais? Então, esse é um feixe que tem tem suporte em A. Outra observação temos que fazer esse MN é um OA módulo. Esse é um módulo porque esses caras são ON módulo. Se você como vamos ver esse, se você tem um elemento de A, então vamos fazer uma
extensão local, vamos olhar assim. Então, se você tem um elemento f aqui, você faça uma extensão local. Vamos dizer, chama ele de C, f, faça a multiplicação aqui. Temos que demonstrar que essa definição de multiplicação não depende da extensão local. E essa que não depende porque se você tiver duas extensões local, a diferença deles é 0 em A. Então, deixa eu escrever esse. F1, F2. Então, F1, F2 estão em O, N, U. São funções holomorfas em U. Então, F1 restrita U, interseção com A, é igual a F2 restrito U, interseção com A, é um F. Eu queria definir, que coisa eu deveria definir? Queria definir F, A, esse está em OA, este está em MV, MV mais 1. E eu defini, pela definição, eu disse que esse é F1, F1A. Só vou definir com algum elemento aqui. Então, esse é bem definido, porque F1A é igual a F2A. Temos essa igualdade porque essa F1 menos F2 já é um elemento de M. F1 menos F2 A. Por quê? Porque esse cara A está em MV, F1 e F2 está em M, o produto deles está em MV mais 1. Então, mas estamos fazendo modo FMV mais 1. Então, temos essa igualdade. No final das contas, esse cara é realmente um OA módulo. Então, esse sempre simplesmente quer dizer que consideramos os talos em cima do A. E aqui os talos... e esse cara era um P estar ao módulo, mas... e na verdade mesmo... A gente considerou P estar ao módulo para dizer que esse cara estava em cima de N. Mas podemos olhar ele também. Então vamos dizer. Aqui vamos... Restrito A. É um A. E... simplesmente qualquer... nem precisamos mudar alguma coisa. Então, a primeira observação então, esse exercício é para entregar o último dia. Vários exercícios que vou entregar são o último dia. Vocês entregam. Então, por que esse isomorfismo é válido? E de fazer a descrição exata desse isomorfismo. É mais ou menos trivial, porque se eram funções homogêneas, função homogênea é constituída por coordenadas tal que n vezes alguma coisa que se anula no A. E aqui também a gente está considerando funções que se anulam em direção do A. E a única diferença é que aqui a gente está usando todas as funções holomorfas, mas no final das contas a gente está cortando aqueles que se anulam V mais 1 vezes, quer dizer que a gente pode considerar funções algébricas, que a versão é aqui mesmo. Mas os detalhes de tudo isso, para ver se alguém entendeu a noção do feixe. Bem.
Então, já estou querendo ir para o teorema de Kodaira. Então vamos fazer de novo. Então A, N. Então eu tinha uma feixe coerente ali em cima do S. Feixe coerente em A. Da mesma forma, tenho esse π estrela S, feixe deixa eu ver como. Vamos começar de outra maneira. Vamos começar com um feixe coerente em N. Então, a ideia é separar esse também segundo partes homogêneas. Como é que a gente pode fazer esse? Então, esse V definimos como deixa eu ver. Primeiro vou escrever. Mr. O HB. Tá, ok. O S originalmente é o A módulo. Você pode multiplicar com funções aqui. Mas a gente, por enquanto, esquece essa estrutura. Vamos só considerar ele como um π. Vamos só considerar a multiplicação das funções holomorfas, que são constantes ao longo das fibras. Então, vira um P star ou A módulo. HV já era. Então, esse na verdade, é um subfeixe do S. Vamos chamar esse da feixe das seções de S, seções homogêneas de grau V. Simplesmente os elementos de Fs são aqueles que são obtidos a partir de multiplicação de coisas de grau homogêneas de grau V como elementos de S. E que mais? Alguma pergunta? Tá tudo consistente? Tá, ok. Então vamos. Outra coisa que não mencionei, essas restrições que eu estou falando são restrições de tal a restrições normal de feixe. Isso que quer dizer? Quer dizer que no ponto x, o talo dessa função é a mesma coisa do feixe. Então, vou escrever esse também. Então, esse feixe vamos escrever como talo x em A. X em A é a mesma coisa de Sx, o talo de S em X
Essa é a definição. Mas agora vamos fazer... por exemplo, se essas for funções holomorfas, vamos dizer... Vamos ter N. Essa restrição, que tipo de restrição é? A gente realmente não está restringindo funções holomorfas em A. A gente só está considerando o germe das funções aqui, que estão definidos em toda a vizinhança de X em N. Mas temos uma restrição que estrutural que realmente a gente está restringindo os objetos em A. Então vamos definir essa restrição de esse feixe, que é S dividido por MS. Que restrição é essa? Nesse caso, você realmente está restringindo ao A. Então, você está considerando... então, S restringido a A. Então, você está olhando os elementos desse feixe, e você, aqueles que são multiplicação por alguma coisa que se anula em A, você considera eles zeros. Corresponde à restrição usual de funções. Por exemplo, se você colocar aqui função holomorfa, esse significa exatamente você está olhando, restringe a função holomorfa em A mesmo. Só para... acho que a gente não vai conseguir começar a demonstração, mas... então vamos... deixa eu ver mais um exercício. A primeira coisa... essas noções, normalmente, para qualquer mergulho, é um módulo coerente. Então, esse originalmente está no ambiente ON, então é um ON módulo, mas se a gente está considerando essa restrição, vai ser um ON módulo, e na verdade já vai virar coerente. Que mais precisamos? Para completar essa discussão e chegamos ao enunciado do teorema de Kodaira, restrição de um módulo que mais vou precisar? Isso. Outra coisa que... agora vamos a... essa. É o... se. Essa. É um... feixe. Coerente. A. Peraí. Isso. De novo, na verdade, esses são... na verdade, são exercícios... mais um exercício. Feixe. Coerente.
em N. E restrição de P estrela de S é esse mesmo. Então, o que estou fazendo? Se começamos de um feixe em A, podemos fazer pullback. Esse, mais ou menos, você pode considerar como feixe dos seções, feixes onde eles são constantes ao longo das fibras. Não tem sentido falar de constante porque eles não são funções. E fazendo esse processo de restrição, a gente consegue esse mesmo. No final, o que eu quero dizer? No enunciado do teorema de Kodaira. Então, o que eu tinha esse feixe S vezes esse LV. Tá? Eu tinha esse feixe. Eu vou utilizar o caso negativo. Esse. Então, o dual vou mostrar como L-1. Então, N é igual a L-1. Então, esse vai virar, vamos dizer, N. Deixa eu ver ali, não fiz nenhum erro. Não. Oh, não, deixa eu... Vamos escrever assim mesmo. LV. Então, na verdade, eu vou reescrever esse, segundo todos esses isomorfismos. Vamos reescrever esse como S ou A. Então, esse LV é isomorfo a S. Eu não mencionei esse, não? Então, no lugar do LV, eu posso colocar MV sobre MV mais 1. Deixa eu botar toda essa parte que estou dizendo, vamos colocar dentro do exercício para explicar esses fatos. E esse é esse, MV mais 1. MV mais 1. E, na verdade, vamos dizer assim, temos que botar aqui esse tilde. Quem é esse tilde? Esse tilde é π estrela de S. Então, o objetivo de todos esses exercícios é interpretar esse tensorial que temos aqui como esse quociente, e a gente vai demonstrar que as cohomologias desses quocientes que são 0 para um V grande. Então, eu vou querer que vocês explicam de todo como que vocês conseguem esses isomorfismos aqui, por exemplo, depois que esse, depois vem esse isomorfismo aqui, e na verdade vamos colocar de novo as partes que não são triviais. Por exemplo, agora temos esse isomorfismo entre LV e MV mais 1. Isso. Então,
Deixa eu ver, então vou escrever esse e vamos terminar. Como é que é? Aham. É isso, é a ideal maximal do OA. Então, na verdade, temos MV mais 1 como OA. Módulo. Esses são Então, esse cara, de uma maneira canônica, é isomorfa às seções do fibrado dual do N, que vai aparecer no enunciado do teorema de Kodaira, elevada a V. E acho que a próxima vez vou juntar todos os exercícios de maneira razoável e vou dar para vocês. De repente aqui ficou um pouco bagunça, botando partes triviais com partes não triviais. Tá, ok, então a próxima vez o que eu vou fazer, no enunciado do teorema de Kodaira vamos colocar esse cara e vamos demonstrar que as cohomologias desse cara são zero para um V grande. Tá, ok, está encerrado o curso.